Olá, bem-vindos. Nesta sessão eu irei mostrar a vocês como fazer para processar o planejamento no Drummer. O primeiro passo é nós começarmos a estabelecer alguns parâmetros gerais que irão definir e irão direcionar esse processamento do planejamento. Então nós acessamos aqui nesse menu geral, parâmetros gerais, e vamos entender aqui quais são os principais parâmetros que são necessários para que o sistema faça o planejamento. Então aqui dentro dessa seção aqui de gestão de demanda e compras, nós vamos encontrar os parâmetros envolvidos nesse cálculo. O primeiro deles é o que define quem vai ser o responsável pela geração das ordens de produção nesse processo. Então nós temos basicamente dois tipos. Essa geração Drummer, nós efetivamente estamos usando o Drummer APS para fazer o processo de planejamento, então todo o cálculo de MRP vai ser feito aqui no Drummer. Ou se nós estivermos usando o MRP lá do nosso software ERP para fazer todo esse processo de geração de ordens, basta que nós selecionemos aqui ordens ERP. Então essas ordens já vão vir prontas lá do ERP e nós vamos pular essa etapa de planejamento no Drummer. Mas o nosso foco é entender como é que o Drummer faz esse trabalho aqui de planejamento. Então a gente vai deixar isso aqui setado para a geração Drummer. A data de referência se refere ao dia de hoje. Então hoje aqui na minha base eu estou exatamente no dia 28/10, então você define a data de referência como sendo o hoje para você. E a data limite para demandas independentes. No fundo nós estamos definindo através desse parâmetro aqui o nosso horizonte de visualização. Então quando eu defino aqui 22/6/2014 significa, olha, no meu cálculo de MRP eu quero enxergar as minhas demandas independentes, os meus pedidos e previsões de vendas, até o limite de junho de 2014. Muito bem. Calendário para estoque de segurança. Isso daqui ele serve para aqueles casos onde a gente tem o estoque de segurança projetado, que ele vai dimensionar qual que é o volume de estoque de segurança variável mês a mês, em função da demanda do mês seguinte. Então ele usa o calendário para saber quantos dias úteis em cada mês para converter dias de segurança em quantidades. Da mesma forma, esse outro parâmetro aqui, dias úteis no mês, é uma média de dias que o sistema deve considerar para alguns cálculos, principalmente aquelas políticas relacionadas a ponto de reposição em mínimo e máximo. Outro parâmetro aqui importante, quando a gente tem estoque de segurança envolvido, é esse flagzinho aqui que diz se é necessário repor estoque de segurança mesmo que não exista nenhuma demanda, nenhuma necessidade. Às vezes a gente tem algumas situações práticas onde eu não tenho necessidade para aquele item, mas eu defini um estoque de segurança. Nessa situação, eu deveria estar abrindo uma ordem só para repor a segurança ou não? Então nós podemos especificar através desse parâmetro aqui. Projeto na ordem. Então, uma das políticas que nós temos aqui é exatamente rodar o MRP por projeto. Então, o projeto é uma informação que pode estar associada a algumas entidades. Então, nós temos algumas possibilidades aqui. Projeto do pedido, então aquele projeto que nós carimbamos lá no cadastro de pedidos, ele vai se espalhar em todos os níveis no processo de explosão. Pode ser o número do pedido, pode ser o número do pedido mais o item do pedido. A própria ordem em si, então a ordem do produto acabado vai ser carimbada como número do projeto para as ordens dos níveis inferiores, ou simplesmente não quero usar esse campo aqui, projeto. Então a gente tem todas essas opções, mas isso só é válido para aqueles itens que têm política de ordem igual a projetos. Então vamos deixar aqui projeto do pedido. Prefixo. Eu posso especificar qual que é o prefixo na numeração da ordem que o sistema vai sugerir quando ele estiver fazendo o cálculo do MRP e a sugestão de ordens. Então eu posso definir aqui um prefixo, tanto para a ordem de produção quanto para a ordem de compra, que é esse que está desse lado aqui. Então basicamente esses daqui são os parâmetros que são necessários para que a gente possa fazer agora o processamento do planejamento. Muito bem, então vamos sair aqui dessa tela agora. Como é que a gente faz isso? Tudo começa com o processo de carga de dados em memória. Vocês lembram? O Drummer ele faz todo o processamento dele em memória. Então nós temos que vir aqui nesse menuzinho de processamento e efetuarmos essa carga de dados. Então no momento que eu disparo um clique aqui,
que o sistema fez? Ele foi lá no banco de dados, puxou todos os dados relevantes, carteira de pedidos, previsões de vendas, todos os detalhes de itens, estruturas, roteiros e fez uma carga de dados em memória, criando um ambiente ágil para que eu comece a fazer o meu processo de planejamento e programação. Muito bem, uma vez que eu carreguei os dados em memória, antes de processar efetivamente o planejamento, vamos ver assim, qual que é a tela, qual que é a consulta aqui do Drummer que eu consigo visualizar o que está carregado em memória. Bom, para efeito de análise do resultado de planejamento, a tela mais útil e a tela mais utilizada é exatamente essa daqui, olha, detalhe do plano de materiais. Nós já tivemos a oportunidade de falar um pouco a respeito dessa tela em alguns outros vídeos, mas basicamente o que essa tela faz? Ele vai mostrar um balanceamento, né? Então se nós pegarmos aqui um determinado código, vamos pegar esse A1 aqui, que é um produto acabado, então essa tela ele traz aqui dados do estoque disponível, de segurança, total de ordens que eu tenho liberadas. Do lado esquerdo aqui da minha tela aparecem todas as minhas demandas, que podem ser demandas independentes, quando o item aqui é um produto acabado ou um item vendível. Então existe aqui uma demanda que veio através de carteira de pedidos ou previsões de vendas. Quando o item é um semi-acabado ou uma matéria-prima, nós vamos ter o mesmo conceito de demanda, só que é uma demanda dependente, que ela foi originada em função de um processo de cálculo na estrutura. Do lado esquerdo aqui eu tenho as minhas providências. Nesse caso aqui eu tenho uma única ordem aqui de produção, 100 unidades, ela está com o status liberada, significa que já está em processo lá no chão de fábrica. E aqui essa data é uma data comum, tá vendo? Quando eu vejo sob o aspecto da demanda, é a data que eu preciso entregar o produto para atender essa demanda. E sob o aspecto, sob a ótica da ordem de produção, é a data de término da ordem. Então a gente faz aqui uma associação, né? Então essa ordem aqui ela está para a mesma data da demanda. Vocês estão vendo? Então veja, isso aqui é uma balança de dois pratos, né? Então, o resultado do planejamento agora, de você rodar o MRP, o que é? Fazer exatamente a geração dessas providências, de tal forma que esse saldo projetado esteja equilibrado. Mas o que é estar equilibrado? Se nós não definirmos nem o estoque de segurança, equilibrado significa ele estar zero aqui ao longo do tempo. Ou seja, a minha balança está equilibrada. As minhas demandas estão sendo supridas pelas minhas providências, pelas minhas ordens. Quando eu estabeleço um estoque de segurança, eu estou indicando que eu quero que sempre fique uma quantidade disponível como sobra lá do estoque. Então esse saldo projetado aqui ele deve ficar no nível de segurança. Então aqui propositalmente eu entrei nesse exemplo para mostrar uma situação inicial de desbalanceamento. Então ele já carregou aqui em memória as minhas demandas independentes do produto acabado e eu só tenho aqui uma ordem de produção que faz o balanceamento dessa primeira necessidade. O resto eu não tenho nada aqui ainda. Então, quando eu faço o processamento do MRP, aqui no Drummer nós chamamos essa etapa aqui de MRP ou planejamento, como sendo o quê? Gestão de demanda. Então, daqui para frente, toda vez que nós falamos de gestão de demanda, nós estamos nos referindo o quê? Ao cálculo do MRP, ou seja, o planejamento. Então, quando eu processo aqui a gestão de demanda, o que basicamente ela vai fazer? Ela vai começar pela sequência de Low Level Code, que eu já expliquei também num vídeo anterior. Ou seja, ele vai começar do produto acabado, fazendo um balanceamento para o produto acabado. A geração de providências do produto acabado, por sua vez, vão gerar necessidades dependentes para os níveis inferiores, para os níveis do semi-acabado. Então aí ele pula depois o Low Level Code e vai para o nível do semi-acabado até chegar nas matérias-primas. Então o MRP ele faz um processamento do produto acabado chegando até a matéria-prima. Em cada item que ele processa, ele faz todo o balanceamento, levando em conta o quê? O estoque disponível, as datas das minhas necessidades e as datas das minhas providências. Sempre aplicando o quê? Aquelas políticas que estão associadas ao item em si. Então ele vai sempre buscar qual que é a política de ordem que eu estabeleci para o item, quais são aqueles modificadores de quantidades todas, vai aplicar para poder fazer o processo de geração dessas ordens de produção. Muito bem, então quando eu processo aqui a gestão de demanda, na mesma tela aqui, ó,
O go significa dar um refresh. Então, vou dar um refresh aqui, ó. Pronto. Qual a diferença aqui, ó? Então, se vocês perceberem, ele gerou uma série de ordens aqui, com status de planejadas. Então, toda vez que você roda a gestão de demanda, se ele tiver que sugerir ordens, essas ordens vão nascer com status de planejadas, que foi feito através do planejamento. Neste caso aqui, ele abriu ordens nas mesmas quantidades para as mesmas datas das necessidades. Por que disso, pessoal? Se nós pegarmos aqui esse item e entrarmos no cadastro dele, então vamos dar uma checada como estão os parâmetros de planejamento desse item aqui. Então veja só, aqui eu tenho a política de ordem, ela está discreta, não tenho nenhum estoque de segurança para esse item aqui, e não existe nenhum modificador de quantidade. Então nós podemos dizer que esse item aqui tem uma política discreta pura, ou seja, vamos sempre abrir providências exatamente iguais às minhas demandas. Então isso pode ser visualizado aqui nesse gráfico, né, nessa tela aqui do plano de materiais, que ele fez exatamente a abertura de ordens aqui, nas mesmas quantidades e para as mesmas datas. Então o saldo projetado fica sempre zero. Uma coisa importante também de nós entendermos, aqui em cima existe um perfil de datas, aqui nós temos dois conjuntos de datas aqui, ó. As datas originais e as datas reprogramadas. Quando nós estamos falando de planejamento, cálculo de MRP, ou gestão de demanda, nós sempre estamos nos referindo a datas originais. Datas originais significa aquela data que o cliente precisa ter o produto, quando é uma demanda independente, ou é a data que efetivamente eu projetei lá a minha previsão de vendas. Então, todas essas datas, elas são inseridas aqui no Drummer como sendo datas originais, que é aquela data que eu preciso efetivamente estar entregando lá no mercado. E o Drummer, no processo de planejamento, ele vai sugerir ordens de produção também com datas originais, batendo exatamente naquela necessidade, ou atendendo aquela necessidade. Então, nesse momento aqui, ó, sempre que eu estou analisando o resultado de um planejamento, de um MRP, eu sempre tenho que analisar aqui do aspecto de datas originais, tanto de demandas, que é do lado esquerdo, quanto de providências, que é do lado direito. Mais para frente nós vamos entender o que são essas datas reprogramadas, né? Basicamente, as datas reprogramadas são aquelas datas que são calculadas em função do processo seguinte, que é o processo de programação. Então nós vamos pegar o resultado do planejamento depois, vamos fazer todo o trabalho de sequenciamento da produção e efetivamente a gente vai analisar se aquelas datas originais são factíveis ou não. Então nós podemos dizer que a gestão de demanda ou o cálculo de MRP, ele gera um plano de ordens de produção numa situação ideal, ou seja, para atender exatamente aquelas datas originais que eu tinha lá nas minhas demandas. Agora, existe uma consequência negativa nisso, né, pessoal? Quando nós fazemos esse plano, que seria assim uma situação ideal, digamos que eu tenho um pedido lá que esteja para hoje, ou eventualmente até uma data no passado. Então, quando eu processo a minha gestão de demanda, a situação ideal é atender aquele pedido na data que efetivamente ele me pede, né? Então, se eu tenho aqui hoje, o sistema vai sugerir uma ordem também com data de entrega para hoje, né? E às vezes, pelo lead time daquela peça e pela programação, eu não tenho tempo hábil para produzir para hoje. Então, o MRP ele acaba gerando uma data de início lá do processo no passado, eventualmente no passado. Então, é isso que acontece efetivamente quando nós rodamos a gestão de demanda. Então, quando nós estamos falando de datas originais, aquela situação ideal, nem sempre a gente sabe que são datas factíveis. Mas isso nós vamos avaliar na próxima etapa, não agora. Então, o objetivo aqui é nós entendermos como é que ele faz esse processo aqui do MRP, ou da gestão de demanda, numa situação ideal. Por isso que nós temos que estar sempre avaliando aqui sob o ponto de vista de datas originais aqui em cima, ok? Então, veja só, aqui nós acabamos de fazer um balanceamento, né, onde foi aplicada aqui uma política discreta, né, discreta pura. Cada uma dessas ordens aqui, por sua vez,
gerou aqui necessidades dependentes em função da estrutura de produto. Se eu pegar essa primeira ordem aqui, ó, eu posso analisar aqui qual foi a explosão aqui gerada em cima dessa ordem, através dessa rede. Eu consigo avaliar, por exemplo, olha, essa ordem aqui ela explodiu o roteiro do item acabado, gerando necessidade para esses componentes aqui, olha. Isso aqui foi derivado da estrutura de produto. Para cada um desses componentes aqui, ó, o sistema, por sua vez, gerou uma ordem de produção para atender aquela necessidade que veio da ordem aqui em cima. Então, se nós pegarmos esse componente aqui, ó, A1-2, que ele é um componente do meu produto acabado, eu posso vir aqui no plano de materiais e descer o nível aqui, tá vendo? Do A1 eu vou para o A1-2, que é um filho, que é um componente desse produto acabado. Então veja, aquilo que no produto acabado estava do lado direito, que aparecia como uma providência, agora está mostrando aqui no item abaixo como sendo uma demanda, tá vendo? Aquela ordem liberada do pai está gerando uma demanda dependente, vamos abrir um pouquinho aqui, uma demanda dependente para esse componente de 100 unidades, e aqui ó, ele já defasou, já jogou aqui no passado em função dos tempos das operações que vieram lá do roteiro do item pai. Então o Drummer ele defasa a necessidade não através de um lead time pré-estabelecido, mas sim através dos tempos de cada uma das operações dos roteiros. Então se vocês perceberem aqui, ó, a data da ordem do pai aqui estava 1/11, dessa ordem liberada. Essa ordem 1/11 de 100 unidades aqui, defasando pelos tempos dos roteiros, ele gerou uma necessidade para o componente exatamente na data lá de 29/10, tá vendo? Alguns dias aqui de antecedência. E ele vai fazendo esse processo até chegar no nível lá da matéria-prima. Muito bem, então aqui eu mostrei como é que ele começa a fazer o encadeamento do pai, uma ordem do pai está gerando necessidade para o filho, e agora para balancear essa necessidade do filho, ele abriu uma ordem, ou sugeriu uma ordem de produção aqui para o filho, que por sua vez também gerou lá necessidade para o neto e assim por diante, até chegar nas matérias-primas nos últimos níveis. Então o processo de gestão de demanda, ele faz esse cálculo do primeiro nível até o último nível lá da estrutura. Sempre gerando o quê? Datas que nós chamamos datas originais aqui em cima, tá vendo? Voltando um pouquinho aqui no produto acabado, é claro que aqui a gente tem no cadastro de itens uma série de políticas possíveis aqui para o item, uma série de parâmetros aqui embaixo. Num vídeo anterior eu expliquei exatamente o que eram cada um desses parâmetros. Então aqui nós podemos fazer agora algumas simulações, e é claro que a gente não vai fazer todas as combinações possíveis, mas o objetivo é mostrar exatamente qual que é o impacto de uma mudança aqui nesses parâmetros quando a gente pede para fazer o processamento da gestão de demanda. Então vamos voltar aqui no plano de materiais, pessoal. Então vamos fazer uma primeira análise que é aqui do seguinte. Digamos que eu mude agora a política desse item, eu falo assim, olha, eu quero, em vez de estar trabalhando com uma política discreta, eu quero estar trabalhando com uma política de semana fixa. Então se eu vier aqui no item e falar assim, olha, minha política de ordem para esse item aqui, eu quero fixo por semana. Quando eu estabeleço fixo por semana, eu tenho que colocar esse parâmetro adicional. Qual que é a data da semana que eu gostaria que essa ordem aqui tivesse como data de entrega? Normalmente a gente coloca na segunda, né, pessoal? Porque ele vai somar todas as necessidades da semana, então uma necessidade lá da sexta, ela tem que ser atendida por uma ordem aqui sendo produzida antes, né? Se a gente colocar o contrário, por exemplo, quarta-feira, às vezes eu tenho uma necessidade na segunda, e o sistema que ele fala, bom, para eu atender essa necessidade da segunda, eu teria que estar abrindo uma ordem na semana anterior. Então a gente tem que tomar cuidado aqui, aquilo que nós estamos colocando aqui como data de geração. Então vamos deixar aqui segunda-feira, salvo, e aí eu repito aquele processo. Eu mudei aqui o parâmetro no banco de dados. Lembrem sempre que o processamento é sempre feito em memória. Toda vez que a gente muda aqui um dado no disco, eu tenho que repetir esse processo aqui de carga de dados. Então, fazendo a carga de dados e fazendo a minha gestão de demanda, que é o MRP, voltando aqui no plano de materiais agora, eu vou dar um refresh através do Go. Então, agora veja o que mudou aqui, né? Então, ele
abriu aqui as ordens agora com uma política diferenciada, vocês estão vendo? Então, o que acontece? Aquela primeira ordem aqui, ela estava liberada, tá vendo? Então, eu não mudo a quantidade dela. Uma ordem liberada, o sistema jamais modifica a quantidade, porque ele já leva em conta que essa ordem está lá no processo de execução na fábrica. Eventualmente, ele está sugerindo novas datas aqui, ó. E nesse caso aqui, ele acomodou a data, né, para o dia 28/10, porque provavelmente está caindo numa segunda-feira aqui, que foi a data que nós pedimos, né? Então, nessa primeira semana aqui, essa primeira ordem aqui está atendendo a necessidade. Depois, essa segunda ordem aqui, ela foi aberta para atender essa necessidade, mas nesse caso aqui, ó, todas as necessidades, elas praticamente são semanais. Estão percebendo aqui, ó? Então, essas necessidades semanais estão gerando basicamente uma ordem aqui, ó. E aqui o saldo projetado. Então, nesse caso, simplesmente ele ajustou as datas dessas ordens para segunda-feira de cada uma das semanas. Se eu voltar aqui no cadastro de itens agora, vou mudar a política aqui. Digamos que eu queira colocar, em vez de fixo por semana, digamos aqui que seja período fixo. Período fixo é uma variação lá dessa fixo por semana, só que aqui eu consigo estabelecer qual que é o período que eu quero que ele agregue necessidades e abra uma ordem só já com a quantidade agregada. Então, vou colocar período fixo de 10 dias. A hora que eu salvo, então eu repito o processo aqui, olha, carga de dados e gestão de demanda. Venho no plano de materiais. Olha aqui, já mudou de novo, né, pessoal? Então, o que acontece? Ó? Aquela primeira necessidade que eu tinha, ela está sendo atendida por uma ordem liberada. Então, vamos lembrar sempre, uma ordem liberada, eu não posso simplesmente ficar agregando necessidades para frente, porque eu não posso ficar mudando a quantidade dessa ordem liberada. Então, ele simplesmente fala, essa primeira ordem, já que está liberada, está atendendo a minha necessidade, vamos passar para a próxima. Então, quando chega aqui no dia 8/11, apareceu uma nova necessidade de 80 unidades. Então, ele fala, opa, nessa necessidade aqui, eu vou sugerir uma ordem aqui, mas eu vou agregar, a partir do dia 8, 10 dias para frente, então dá por volta lá do dia 18, até o dia 18 eu tenho duas necessidades, essa de 80 e de 50, então ele abre uma ordem aqui já suficiente para atender aquelas duas necessidades dentro do período fixo de 10 dias, tá vendo? Então, ele abriu aqui uma ordem de 130 unidades. Então, é claro que no dia 8, que é a primeira necessidade, vai sobrar 50, mas lá no dia 15 vai ser consumido para atender essa outra necessidade aqui e vai zerar de novo o estoque. Então aqui é um outro exemplo de como ele está usando, ou está visualizando aquelas políticas que nós estabelecemos lá no item para fazer a geração daquelas ordens. O que mais que eu poderia fazer aqui para vocês terem uma ideia, né? Como é que é esse processo? Como eu falei, o objetivo não é aqui simular e mostrar todas as combinações, mas pelo menos para que vocês percebam como é que é esse processo e consigam fazer essas simulações, né? Então, se eu voltar aqui em itens, vamos fazer uma coisa agora. Digamos que eu mantenha esse período fixo e quero estabelecer o seguinte, olha, cada ordem de produção, ela tem que ser, no mínimo, de 150 unidades. Então, eu estou estabelecendo alguma situação prática, né? Olha, meu processo aqui exige que tenha sempre uma quantidade mínima de 150. Então, se eu salvar esse parâmetro aqui, ó, vamos processar novamente, carga de dados, gestão de demanda. Volto no plano de materiais e vejo o resultado. O que aconteceu, pessoal? Olha, aqui, excluindo novamente, né, aquela ordem liberada, porque, de novo, eu não posso mexer nessa ordem, todas as outras aqui tem uma quantidade mínima de 150, tá vendo? Qualquer quantidade maior que 150, tudo bem, é aceitável. O que não pode, da forma que eu especifiquei lá nos parâmetros, ter uma quantidade de ordem planejada aqui nesse caso menor do que 150, tá vendo? Então eu estabeleci aquele parâmetro, o sistema vai e respeita. Digamos que eu queira agora especificar, por exemplo, um estoque de segurança. Então, o estoque de segurança aqui, ó, que nós temos
nessa caixinha aqui, ó, eu posso especificar tanto em dias quanto em quantidade. Mas se eu especificar em dias de segurança, pessoal, eu preciso de uma informação adicional, que é essa média móvel mensal de consumo. Porque aí ele vai usar dias de segurança e converter em quantidades através da média móvel de consumo. Como nesse caso a minha média móvel está zero, digamos que eu queira manter um estoque de segurança sempre de 50 unidades. Vou colocar aqui uma quantidade. Então veja, na situação atual, ó, tem vários pontos aqui, tá vendo que o estoque projetado está zero. Ele utilizou aqueles parâmetros para abrir as ordens, mas tem alguns casos lá que o estoque está zero aqui, tá vendo? Quando eu especifico aqui um estoque de segurança de 50 unidades, e eu rodo agora a minha gestão de demanda, com as datas originais, jamais deve acontecer uma situação de o saldo projetado fique abaixo de 50, que é exatamente o nível de segurança aqui. Então, sempre vocês têm que visualizar o resultado aqui com as datas originais. Porque, às vezes, depois eu não consigo programar essa ordem na fábrica para aquela data original. Então, se eu voltar aqui depois e pesquisar com as datas reprogramadas, eventualmente vai ter alguma data aqui com o estoque abaixo da segurança. Mas aí não tem jeito, né, pessoal? Aí é para alguma outra situação lá que eu não consegui programar aquela ordem na fábrica pela data lá que eu precisava, que o MRP gerou. Então, vamos sempre lembrar, o MRP, o planejamento, é o que nós chamamos aqui de gestão de demanda, sempre faz a geração de um plano naquela situação ideal, né? Data que eu preciso para atender as minhas demandas. Então, veja, eu coloquei agora um estoque de segurança aqui de 50 unidades. Então, quando eu repito o processo aqui, ó, fazemos aqui a carga de dados e a gestão de demanda. Volto aqui no plano de materiais. Olha lá, então, se nós pesquisarmos aqui agora, vamos perceber que não existe nenhuma data, né, com estoque abaixo de 50 unidades. Porque agora ele está sempre fazendo uma análise aqui, e no momento que eu tenho a primeira necessidade líquida, ele já faz a abertura de uma ordem com uma quantidade suficiente para manter aquele nível de segurança no estoque. Ok? Eu poderia também ter colocado aqui de uma outra forma. Ó, eu posso trabalhar com o conceito de estoque de segurança projetado. Então, aqui, ó, o que ele vai fazer? Quando eu clico aqui, estoque de segurança projetado, ele vai verificar todas as demandas que eu tenho nos meses seguintes, e aí, em função da demanda que eu tenho no mês seguinte, ele vai projetar uma quantidade de segurança, aí sim, em função de um número de dias de segurança que eu coloco aqui em cima. Então, digamos que eu queira ter 5 dias de segurança, mas um valor variável, em função da demanda do mês seguinte. Então, eu coloco isso daqui, desse parâmetro, digo que eu quero estoque de segurança projetado, salvo e repito o processo aqui. Ó. Vou fazer uma carga de dados em memória e um processamento de gestão de demanda. Volto aqui no plano de materiais. Quando eu dou o Go aqui, ó, olha o que aconteceu agora, pessoal. Ele abriu uma guia adicional, aqui vocês estão vendo na tela de plano de materiais. Então, essa guia aqui, ela vai demonstrar quais os valores aqui de estoque de segurança que ele está projetando mês a mês. Então, essas quantidades que aparecem aqui, ó, elas sempre estão relacionadas ao quê? Aqueles 5 dias de estoque que eu quero manter com relação à demanda do período seguinte, do mês seguinte. Então, veja, é uma situação que eu tenho estoque de segurança variável. Então, se nós fizermos um comparativo aqui, ó, no final de cada período aqui, ó, deve estar muito próximo daquelas quantidades que eu estabeleci. Agora, é claro, né, pessoal, não necessariamente vai bater exatamente com aqueles valores que estão aqui. Por quê? Porque combinado com o estoque de segurança, eu estou usando o quê? Outros parâmetros também, né? Vamos relembrar aqui que no item, neste caso, eu coloquei aqui, olha, uma quantidade mínima da ordem de 150. Então, às vezes, para respeitar essa quantidade mínima da ordem, fica impossível estar respeitando também, né, de forma simultânea, esses parâmetros aqui de estoque de segurança. Ok? Então, a gente deve ficar muito atento a esse tipo de detalhe, porque quando você coloca toda essa parametrização aqui, o sistema ele vai estar sempre verificando isso, vamos dizer, de forma simultânea. E tem uma coisa que pode estar sobrepondo a outra.
Se nós colocarmos, por exemplo, né, uma política aqui discreta, e digamos que eu não tenho essa quantidade mínima, então já existe uma tendência muito maior dele estabelecer um estoque aqui, ó, exatamente igual àquela quantidade que eu estou projetando. Então vamos avaliar isso aqui, ó. Salvei, faço o processamento, carga de dados, gestão de demanda, e volto aqui no plano de materiais para dar uma olhada. Então esses dados aqui permaneceram mesmo, então ele está dizendo aqui, ó, 31/10 deveria estar acabando aqui com 69, tá vendo? Então vamos ver aqui exatamente como é que ficou. Então, olha lá, no final do mês 10, né, nós temos exatamente aquela quantidade de 69. Eu tinha aquela ordem liberada, olha, sugeriu uma a mais aqui em cima, só para fazer com que a quantidade fique exatamente naquele valor. Vamos ver no final do mês 11 quanto que está. Final do mês 11, 47. E assim vai, né, pessoal? Olha, terminou aqui o mês 11 com 47 aqui, tá vendo? Então ele sempre vai sugerindo agora para que você termine aqueles períodos lá com estoque de segurança variável. Então veja, aqui foi uma outra situação que a gente colocou aqui para mostrar qual que é o impacto, né? Então, isso que eu coloquei para um item acabado, vocês podem estar informando e parametrizando para qualquer nível da estrutura, quer seja de produto acabado, semi-acabado, ou mesmo as matérias-primas, né? Então, toda essa parametrização aqui associada no item, ela serve para qualquer item de qualquer nível da estrutura. Vamos tirar esse estoque aqui agora, vamos zerar, e vamos avaliar agora um outro parâmetro. Por exemplo, esse pulmão aqui, ó, esse pulmão, ele é uma proteção, é uma antecedência em tempo que nós damos, né, para que o sistema abra uma providência X horas antes da data da necessidade. Porque se eu tiver alguma variabilidade no processo ou ação dos Murphys, eu ainda tenho tempo hábil para cumprir aquela programação. Então, digamos que eu queira aqui uma antecedência, por exemplo, de 16 horas. Isso vai ser também sempre verificado em função dos calendários que estão associados às últimas operações daqueles itens que nós estamos analisando. Então, essas 16 horas, eventualmente pode estar representando um dia, se nós tivermos um calendário de 16 horas por dia, ou pode estar representando 2 dias, se tivermos um calendário de 8 horas. Então, nós temos sempre que estar analisando qual o calendário que está associado àquele item, né? Então, colocar aqui 16 horas, quando eu processo carga de dados, gestão de demanda, vamos analisar agora. Ó, aqui estava aquela situação anterior, vamos ver como que fica agora. Então veja, qual que é a diferença aqui, pessoal? Então veja, para cada necessidade, ele está alocando uma ordem de produção na mesma quantidade, tá vendo? Aqui eu voltei à política discreta, porém a data ela está defasada, vocês estão percebendo aqui, ó? Nesse caso aqui ela está defasada de um dia. Então aqueles 16 horas lá está correspondendo exatamente a 2 dias, né? Porque o dia primeiro aqui, ó, a necessidade está sendo atendida no final do dia. Então, uma necessidade sempre corresponde à última hora do dia. E uma providência normalmente corresponde ao início do dia, né? Então, estou terminando essa ordem aqui no dia 31/10, por exemplo, às 8 da manhã. Então, veja, ele basicamente está defasando 16 horas entre essa data aqui e essa data aqui, está vendo? Todas as providências estão sendo geradas aqui com uma certa antecedência. Então veja, aqui foi mais um exemplo, né, de como a mudança aqui nesses parâmetros aqui tem um impacto nessa atividade de planejamento, atividade de gestão de demanda. Mas veja, então aqui essa tela de plano de materiais, eu diria para vocês que é a tela mais útil, né, mais rápida, para nós analisarmos o resultado desse processo aqui de planejamento, processo de gestão de demanda. Agora, é claro, quando você roda o MRP ele gera um volume de ordens grande, né, para todos os itens em todos os níveis. Então, eu posso fazer através de uma consulta aqui, ó, eu posso analisar a lista de ordens aqui, ó. Essa lista de ordens, ela representa todas as ordens que foram geradas nesse processo de MRP.
de gestão de demanda. Então, nesse caso aqui, olha, eu tenho 227 registros, que é o número de ordens que foram geradas nesse processamento. Todas essas ordens aqui, elas estão com as datas originais e datas reprogramadas como sendo iguais, está vendo? Porque elas nasceram nessa primeira etapa, que é a etapa de planejamento, e eu ainda não fiz aqui programação. Isso aqui nós vamos ver em próximos vídeos aqui. Hoje nós estamos focando basicamente o quê? O resultado da gestão de demanda, o resultado do planejamento. Então vamos lembrar sempre, naquela situação ideal. Então eu posso consultar aqui, olha, um item individual através do plano de materiais, que eu estou fazendo um balanceamento, aí pode ser qualquer item. Se eu pegar, por exemplo, um outro componente aqui, esse U1. O 1 é um componente genérico, né? Ele entra em vários produtos, está vendo? Então ele tem todas as ordens de produtos acabados diferentes que geraram demandas dependentes para esse componente. E aqui ele fez o balanceamento através da programação dessas ordens. Veja, qual que foi a política que eu estabeleci para esse item 1? Eu volto aqui no 1, olha, vamos só dar uma checagem. Então ele está estabelecido com uma política aqui de período fixo de 3 dias. Então isso nós podemos ver claramente aqui a representação no momento que eu analiso aqui as datas das providências, está vendo? Mas muito bem, voltando aqui na lista de ordens, essas daqui são todas as ordens que foram geradas por esse processo de gestão de demanda, ou MRP. E aqui embaixo, inclusive, para cada uma dessas ordens, ele vai mostrando uma amarração de todas as ordens dos níveis inferiores aqui que foram geradas. Aqui ele já fez um processo que nós chamamos de log de consumo. Quais são as ordens dos componentes que atenderam essas ordens, as necessidades das ordens dos níveis acima. Então nós conseguimos ver esse encadeamento aqui para baixo. Claro que nós podemos fazer um processo de explosão, eu estou de uma ordem de um nível superior, enxergando os níveis inferiores. Poderia estar fazendo também um processo de implosão, ver de baixo para cima. Então se eu analisar, por exemplo, um componente, então digamos que eu pegue aquele componente U1. Isso aqui é um componente semi-acabado. Então veja, aqui estão as ordens desse componente 1. Quando eu pego uma ordem específica, essa primeira aqui, ó, essa ordem de produção aqui, ela foi aberta para atender que necessidades? Então, num processo de implosão, ele está mostrando para cima, dela para cima, tá vendo? Essa primeira ordem aqui, ó, eu estou atendendo a necessidade dessas ordens todas aqui embaixo, que por sua vez foram abertas para atender esses pedidos, essas demandas independentes. Então ele faz um processo de implosão também multiníveis, né? Do item que você está, ele vai subindo na estrutura até chegar na demanda independente lá em cima. Então essa é uma outra tela também que a gente consegue utilizar para visualizar todas as ordens de produção que foram geradas aqui por esse cálculo de MRP. Mas veja, nesse momento aqui, é claro, essa é a primeira etapa, a primeira atividade, é o planejamento, é o processo de geração das minhas ordens de produção. Para que você tenha um programa completo executado, nós temos etapas seguintes, mas não é o foco desse vídeo hoje, né? Hoje nós estamos focando mais nessa etapa de como gerar o planejamento. Agora tem situações que nós podemos falar assim, olha, eu quero usar o Drummer só para rodar um MRP. Então, eu poderia parar o trabalho aqui e simplesmente gravar esses dados aqui e falar, olha, eu quero essas ordens do jeito que elas foram geradas, com as datas originais. Mas não é bem o foco aqui, né, pessoal? Nós vamos estar mostrando aqui um processo completo e essa daqui, então, vamos entender inicialmente aqui como uma etapa intermediária. Uma outra consulta aqui interessante, que nós podemos usar também para visualizar o resultado, é essa daqui, olha, projeção de estoque. Tá vendo? Então, essa projeção de estoque aqui, ó, ela pode ser todos esses elementos aqui de filtros e critérios de seleção. E ele vai mostrar aqui, olha, para cada item, vamos fechar um pouquinho aqui, ó, esse primeiro item aqui, ó, ele está dando aqui uma visão sumarizada, né, do resultado do meu processo aqui. Então, tem os meus períodos, eu posso especificar, são períodos mensais ou semanais. Aqui ele está dando aqui o total de providências e o total de demandas e o saldo, né? Eu poderia até visualizar isso de uma forma um pouco mais detalhada.
Então lembra, eu estou sempre analisando aqui com o perfil original, porque nesse ponto aqui eu rodei só o planejamento, eu não tenho ainda a minha programação. Se eu quiser ver esse resultado de uma forma analítica, um pouco mais detalhada, então basta que a gente clique aqui, olha, ele já vai mostrar então, do ponto de vista de providências, que são as ordens de produção, aquelas que estão com o status de planejada, aquelas liberadas, aquelas que estão com o status de planejadas, e da mesma forma as demandas aqui, a gente tem toda uma separação em demandas dependentes e independentes. As dependentes liberadas e planejadas, e as independentes, o que é pedido e previsão de vendas, tá vendo? Então, é uma forma também de nós estarmos avaliando o resultado desse processo de planejamento de uma forma assim, analítica ou sumarizada. Okay? Então, veja, algumas consultas então, que a gente pode estar utilizando aqui para analisar o resultado do processo de planejamento. Agora, a questão principal, que foi o foco realmente deste vídeo aqui, foi entender como é que nós fazemos o processamento, sempre através dessa carga de dados de gestão de demanda. E o sistema então vai fazer esse balanceamento nessa sequência que eu expliquei, sempre levando em conta essa parametrização que nós encontramos nesta guia de planejamento associada aos itens. Ok, pessoal? Então veja, por hoje é só. Em próximos vídeos, como eu comentei, nós vamos estar detalhando também as próximas etapas agora. Até a próxima então, pessoal.